Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou Fabrício Pozzebon, advogado criminalista, professor e, principalmente, alguém que acredita que o direito pode ser descomplicado e contribuir em muito para você compreender os seus direitos e deveres e ter uma vida melhor. Olá, meu nome é Fernanda Pozzebon, eu sou advogada, professora universitária, astróloga e consteladora e também esposa do Fabrício. E eu tô aqui justamente para fomentar o debate, instigar o Fabrício a trazer esse conteúdo, trazendo exemplos, casos, e justamente para entender que o direito penal, ele faz parte da nossa vida. Eu sempre digo para os meus alunos que a lei penal é para todos, não é só para criminosos. Então, como que a gente lida com esse conteúdo no nosso dia a dia, no nosso jeito de agir, nas nossas relações, no trânsito, enfim, nas conversas que nós temos com as pessoas em geral. Então, justamente, Fabrício, eu gostaria de te ouvir a respeito dessa questão, né, do direito penal, processual penal, no cotidiano das pessoas. Bom, o direito penal, como tu bem referiste, Fernanda, como uma área do direito, ele é todo criado em cima de condutas humanas que são praticadas no dia a dia, nos diferentes povos, pelas diferentes nações. Então, os crimes, eles decorrem muitas vezes ou de condutas que são mais incomuns, mas outras vezes de certas condutas que são mais praticadas no dia a dia, quando a pessoa ela está numa reunião de condomínio, ou quando ela está, por exemplo, em algum local público, ou no trânsito, enfim. Situações do dia a dia, muitas vezes, nos levam a praticar certas condutas que, em tese, poderão se configurar como criminosas. Por isso é que o direito penal, assim como as outras áreas do direito, né, existe para regular as condutas, mas também para ser algo que diz respeito à própria essência humana, a forma como as pessoas se comportam, a forma como as pessoas se relacionam socialmente, enfim. E alguns desses comportamentos são mais presentes nesse dia a dia. Por quê? Porque quem é que não dirige? Quem é que ou não é pedestre ou condutor do veículo automotor? Quem é que não está sujeito, em alguma discussão, a ter algum tipo de alteração na forma, né, que vai falar com as pessoas, com discordâncias, às vezes a pessoa se exalta, também na questão assim do dia a dia, enfim, são vários os fatores que fazem com que o direito penal esteja muito mais presente na vida das pessoas do que elas imaginam. Eu peguei, são tantos casos, mas eu peguei assim, procurei trazer 3 casos em que eu acho que isso é mais presente. Isso que a gente está conversando aqui é mais presente. Primeiro deles, como já referi, aqui é a questão do trânsito. Eu gosto também de trazer porque nós temos uma formação assim, normalmente como ela é mais multidisciplinar, e o trânsito é um exemplo, a violência no trânsito é um exemplo de enfrentamento que exige um enfrentamento multidisciplinar, ao mesmo tempo que nós temos lá, né, pela doutrina, né, os 3 Es, né, engenharia, ou seja, né, formas como a pessoa pode lidar para melhorar a questão da violência no trânsito. A questão da engenharia, a questão principalmente, e nós como os professores sabemos disso, a questão da educação, e a terceira é a questão do esforço legal, né, que, falando em inglês, é o enforcement, mas é a forma como que o direito acaba tratando com essas questões. E quando a gente fala, né, Fernanda, em que maneira, como a cultura influencia nisso, nós já lemos, né, e a gente gosta muito daquele livro do Roberto da Mata, Fé em Deus e Pé na Tábua. Isso muitas vezes expressa um pouco a forma como algumas pessoas veem o trânsito, como elas acabam trazendo as suas frustrações, as suas agressividades para
o trânsito. Imaginem, isso é potencializado na direção do veículo automotor. E o próprio Código de Trânsito brasileiro, né, nós temos ele desde 1997, nós temos ali delitos como dirigir sem habilitação, nós temos crime de excesso de velocidade e até corridas em via pública ou rachas que colocam em risco a integridade física, o patrimônio, enfim, e a vida das pessoas. Nós temos a questão de dirigir, a pessoa que dirige embriagada, por exemplo, né, que vai numa festa, que vai a algum evento social. E aproveitando, Fabrício, assim, essa questão da embriaguez, qual é o limite, assim? A pessoa bebe um pouco e pode dirigir, não pode dirigir? Como é que funciona? Muito bom, Fernando. Não, assim, ó, primeiro, né, vale a regra. Se beber, não dirija. Pela lei, até 0,05 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, daí para cima já é suficiente para configurar uma infração administrativa. E o que é infração administrativa? São 7 pontos na carteira, uma infração gravíssima. A questão também de ficar 1 ano sem dirigir, a apreensão do veículo automotor, enfim, né? E além de uma multa, que pode chegar hoje, né? Atualmente chega a quase R$3.000. Essas são consequências administrativas. Mas uma questão, assim, que eu acho que é bem presente, é uma dúvida das pessoas, numa balada segura. A pessoa chega, é parada, ela faz o bafômetro ou não faz? Por exemplo, se ela não bebeu nada, ela não vai fazer o bafômetro. Desculpa, se ela não bebeu nada, ela vai fazer o bafômetro. Sim. Agora, se ela bebeu um pouquinho, ela faz o bafômetro ou não? Ela é obrigada a fazer o bafômetro ou não? Bom, em primeiro lugar, volto a dizer, se beber não dirija, porque a quantidade do álcool ingerido, ela diz muito respeito ao metabolismo, ao peso da pessoa, ao sexo também, por questões vinculadas ao metabolismo do fígado. Mas, de qualquer jeito, se a pessoa... Não existe, assim, uma quantia mínima de álcool que possa passar uma segurança. Então, a questão é, se a pessoa bebe e dirige e é parada numa balada segura, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar, tá? Se ela se nega a fazer o bafômetro, ela já está cometendo uma infração administrativa e vai responder. Mas vai responder de que forma? Como eu disse, né? É uma infração gravíssima, ela vai ter multa, ela vai ter apreensão do veículo, vai ter suspensão do direito de dirigir. Então, assim, obrigada a fazer o bafômetro, ela não é. Nem fazer nenhum teste de sangue, por exemplo, ela não é obrigada. Até porque existe um direito a não autoincriminação. Agora, a questão é, além do fato da infração administrativa, pode também ser constatado o crime, e aí, Fernanda, não é mais 0,05. Nós temos a medida de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, que, a partir daí, né, desse montante, passa a configurar crime. E aí, além dessa questão, ainda vai ter depois os procedimentos próprios da esfera penal. Mas eu gostaria também de trazer mais uma questão. Muita gente acha assim, mas então se eu não fizer o bafômetro, tudo bem para não ter crime. Existe uma resolução lá do CONTRAN, se não me falha a memória, 432, que estabelece procedimentos para fiscalização em que não é só o bafômetro que pode provar a embriaguez. Né? Tem a questão também da forma como a pessoa está falando, a Sim, forma como ela se eles comporta. filmam muito. Isso, né? pode ser por vídeo, Eles prova filmam, testemunhal. Isso a gente vê até no YouTube, esses vídeos, né? Das pessoas ali caindo de bêbadas e tal, mas não querem fazer o bafômetro. E isso também vale como prova. Né? Isso, perfeito. Então, assim, volto a dizer, se beber não dirija, porque se a pessoa pega, né, ela tem hoje a disponibilidade, ela tem o Uber, ela tem outros aplicativos também que ela pode escolher, ela tem o táxi, ela tem o
carona com o amigo ou amiga que não bebeu, obviamente. Então, assim, tem uma série de coisas. Agora, se a pessoa opta por beber e depois dirigir, ela vai estar sujeita a todas as questões que eu referi aqui. E hoje em dia, como as pessoas têm celular, elas filmam tudo. Então fica tudo documentado, né? Isso valendo assim para crimes em geral. As próprias questões das câmeras de segurança pública, mas também as privadas que as pessoas usam. Então, como é difícil hoje, né, escapar assim dessas imagens. Claro, e também não podemos esquecer que dependendo, né, do caso concreto e da ingestão do álcool, a quantidade de álcool ingerido, pode, nos casos mais graves em que há lesão e morte, pode até configurar crimes mais graves. Hipótese, né, que se fala de dolo eventual e que a gente vê por vezes aí na imprensa, nos programas, em que aí a competência é júri. Aí homicídio pode trazer para o dolo eventual e a competência é de júri, quer dizer, com penas muito mais altas. Então, eu volto a dizer, as pessoas, não é incomum, nós sabemos, as pessoas beberem e depois dirigirem. Não é incomum as pessoas atrasadas excederem muitas vezes o limite de velocidade. Essas questões todas, ela tem que saber que existe previsão, colocando em risco, colocando em perigo as outras pessoas, elas têm que saber que isso pode, né, configurar também crimes. E uma vez isso acontecendo, tem uma série, né, de consequências que depois elas terão que suportar. Então, mas eu volto a dizer, todos somos condutores ou pedestres. Nós temos que saber que, imaginem assim, é mais trabalhoso, né, Fernando? É lógico, né? A pessoa é muito mais fácil, muitas vezes pega, vai e diz, não, eu bebi pouco. Né? Sempre quem bebe demais é o outro, eu bebi pouco. Aí eu bebi uma cerveja só. Todo mundo assim, quando acontece, não, isso aí para mim eu estava bem. Isso é muito comum, e eu não vou entrar nessa questão. Eu só vou dizer o seguinte, a pessoa que pega, bebe e depois dirige, né? Fica complicado ela fazer um autoexame, muitas vezes, de quanto ela bebeu, quanto ela está comprometida, né, com aquele álcool que ela ingeriu. E assim, havendo isso, tem a possibilidade dela vir a dirigir e causar essa série de danos. E imaginem, muitas vezes isso é mais trabalhoso, mas imaginem quando a pessoa acaba, né, num quadro terrível e que ninguém quer na sua família, ninguém... tanto como condutor, mas principalmente como vítima, quando tem um atropelamento, imagina, deixa uma pessoa com alguma sequela irreversível, ou algum morto, né, destruindo uma família, enfim. Gente, e né? inclusive tu já atendeu muitos casos assim, né, de pessoas sem antecedentes, que nunca se envolveram em fato criminoso, mas que daqui a pouco atropelou uma pessoa. Claro. Então é um risco possível, né, que a gente... possível, e a gente vê acontecer, né, por isso que a gente faz um apelo mais forte, né, para você que se beber não dirija, porque a gente que depois acompanha e a gente vê os dois lados como advogado, o lado do condutor e o lado da vítima, gente, assim, ó, a gente não deseja isso para ninguém. Então, volto a dizer assim, nós estamos aqui bem com uma ideia muito clara, né, do direito de ser bom para a vida das pessoas, mas também trabalhar muito com a questão da prevenção. Porque depois que as coisas acontecem, nós vamos ter que trabalhar com uma forma, né, de fazer uma defesa, né, de ver a melhor forma, né, das coisas acontecerem, mas vamos ver se nós realmente nos comportamos de forma a evitar que essas coisas terríveis aconteçam, que essa legião, né, de mortes e feridos no nosso trânsito, haja uma efetiva redução nesse número, né, mas realmente uma grande redução para que haja menos sofrimento para as pessoas, na sociedade, enfim. É o que realmente... E aí eu acho que nós estamos falando mesmo dessa importância de como saber o direito, saber seus direitos, saber suas obrigações podem contribuir para uma vida melhor, tanto das pessoas, das famílias, como da própria sociedade. E assim, olhando para o trânsito, a gente já olha para outros crimes também, porque seguidamente a gente vê xingamentos, ofensas entre os motoristas, ou até com os pedestres.
E aí entram os crimes contra a honra, né? Que são super comuns. Hoje eu estava até em aula falando sobre isso e digo, quem praticou, quem é que pratica? Qual foi a última vez que você praticou um crime contra a honra? Que a injúria é muito comum, quer dizer, eu vou ofender as pessoas, né? Às vezes tem a injúria, a calúnia, a difamação. Então, é do nosso dia a dia também. Né? E como é que tu vê isso? Essa questão dos crimes contra a honra, das ofensas nos estádios de futebol também, né? Que também é uma linha tênue e daqui a pouco tá recebendo o BO, né? Claro. Os crimes contra a honra é outro bom exemplo, né? O crime contra a honra é um outro bom exemplo de crimes que fazem parte do nosso dia a dia. Né? Nós temos, como tu falaste, né, Fernanda, as 3 modalidades de crime contra a honra do Código Penal, que é a injúria, que é a ofensa da honra subjetiva, a difamação, que é da reputação da pessoa, ou seja, que isso é divulgado, né, e ela é ofendida. E imagina, né, Fernanda, hoje com as redes sociais, né, a dimensão que algo assim pode tomar, e a calúnia, que é a atribuição de algum fato, em tese, definido como crime. Mas nós temos também vários outros exemplos, né, alguns até aptos a configurar racismo, injúria qualificada, alguns crimes bem mais graves. Homoafetivos também, os homossexuais, né? Houve, né, a partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, foi estendido, né, condutas homo e transfóbicas também para ser tratadas na Lei 77, 16 ou 19, agora não... Da injúria racial, né? Que é a lei antirracial, que é a lei dos crimes, né, de racismo, né, eu gosto dessa expressão, são crimes de racismo, e que acabam responsabilizando então, pessoas, né, qualquer conduta que leve à segregação, né, que leve à incitação, né, que se fala muito em crimes de ódio, mas assim, que diz respeito, né, à etnia, raça, cor, a questão também da origem, né, da nacional da pessoa, enfim, tem uma série de fatores que dizem que podem configurar outros delitos. E assim, e ainda também, né, por exemplo, compartilhar certas imagens, por exemplo, se tiver conteúdo privado, mas assim, com uma conotação íntima ou sexual, por exemplo, né, configura um crime próprio também, enfim, há muitas modalidades de crimes em que é possível, né, a pessoa acabar respondendo por algum delito, por isso. Por exemplo, assim, né, a pessoa se receber uma imagem de pedofilia e mantiver no seu telefone, isso já é crime. E basta uma imagem. Né? Então, quer dizer, e às vezes a pessoa não sabe disso. Eu acho muito importante, assim, por isso que o direito é importante para essa pessoa saber, assim, quais são os meus limites, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Né? É importante para a minha cidadania saber bem meus direitos e obrigações. E o direito traz isso, e o direito penal também. E como o direito penal ele acaba sendo aquela parte do direito, né, que as pessoas mais se apaixonam, mas também sabem da maior gravidade do direito penal, é bom também que tenham esse conhecimento por parte, né, do direito. E até, aliás, as últimas leis que chegaram, penais, todas agravando condutas, aumentando as penas dos crimes, qualificando os crimes. Então, realmente, hoje, o direito penal está muito duro. O direito... Tem alguma questão cultural aqui, né? Essa questão, assim, né, da eloquência do brasileiro, que faz parte, né? Tem muita gente que confunde sinceridade, né? Ou liberdade com o direito de ofender as outras pessoas ou menosprezar ou segregar as outras pessoas. Essas questões têm que começar a ser vistas com mais cuidado. E as pessoas têm que entender que a cultura mudou e que algumas coisas que eram mais aceitas, né, em tempos não tão remotos, já não são mais. Mas eu gosto de dizer assim que algumas regras valem sempre. Quem sabe um exercício de empatia, quem sabe você se colocar no lugar do outro e pensar se você estivesse ouvindo aquilo, como é que você ia se sentir? Então, algumas coisas ainda valem como regra geral, o bom senso, mas nós temos que entender que muda a cultura e as pessoas também acabam esperando outros comportamentos, como bem disse a Fernanda. Né? Hoje em dia, tudo é filmado, tudo é presenciado,
os cuidados que a gente deve ter. Aliás, o ideal seria que as pessoas tivessem isso inerente, né, de não passarem certos limites. A gente falava, né, Fernando, da questão haters, por exemplo, né, já que estamos falando das redes sociais. O hater, não é que ele não possa fazer a crítica, mas ele não pode se exceder. Ele tem que ter limites, ele não pode pegar o fato dele estar se manifestando sobre alguém na rede social, não dá uma carta para ele poder falar o que bem entender, ofender a pessoa, a sua família, enfim. O próprio humor hoje, né? A gente viu com o Léo Lins essa questão, o quanto beira a criminalidade, né? Pois essa é a grande questão. Quer dizer, fala muito numa liberdade de expressão, direito constitucional, ok, mas também essa liberdade de expressão tem que ser usada com responsabilidade. Se a gente pega, por exemplo, assim, vamos pegar hoje até na vida política. Os políticos, eles têm uma imunidade constitucional que é chamada de imunidade parlamentar material, por suas opiniões, palavras e votos. Mas também no caso dos políticos, cada vez mais está sendo questionado, eles têm uma imunidade muito forte, mas não pode tudo, não pode falar qualquer coisa. Então se discute muito quais seriam os efetivos limites, qual a abrangência dessa imunidade. Então cada vez mais esses cuidados que a gente tem se mostram necessários para toda e qualquer pessoa. Crime contra a honra, né, a gente atende no escritório, acontece sempre, no trânsito. E, aliás, normalmente assim vai num crescendo, né? Começa com crime contra a honra, muitas vezes tem lesão corporal. Com vizinhos. Né? Ou no trânsito, depois de lesão corporal, as pessoas ainda acabam se agredindo, até se matando. Algo assim, como que uma briga banal, né, no trânsito pode levar até um caso grave desses? Né? A que ponto chegamos? São certas coisas, então, que nós devemos ter cuidado e a gente tem isso mais presente e a gente vem aqui falar porque a gente vê no dia a dia. Então, assim, né, a gente vê muitas vezes assim, que uma pessoa, por exemplo, deu um tiro na outra porque estava com uma arma dentro do carro. Né? Uma pessoa, por exemplo, que sabe que é mais irritada. Como é que anda com uma arma? Muitas vezes, às vezes até sem porte. Aí, além do homicídio, ainda tem o porte regular de arma de fogo. Enfim, nós que lidamos com esse dia a dia, e ninguém está aqui, pessoal, para assustar, ou para... Não, mas a gente vê isso no dia a dia e realmente quer evitar isso dentro do possível. Que seja melhor nosso dia a dia, nossas vidas, que as pessoas tenham mais segurança, que o trânsito seja mais humanizado. A própria questão essa que a gente falava, né, dos crimes contra a honra, né, dentro das famílias a gente vê isso. Isso, né? A questão da violência doméstica também está crescendo absurdamente, né? Dos vários tipos de violência que existem. Então, quer dizer, física, emocional, psicológica, patrimonial. Então, como isso está num crescente. E é complexo, né? Claro. Porque já começa lá nas bases, já começa na família, já começa em casa. Por isso então eu já convivo com a criminalidade na minha família. Por isso que eu gosto de dizer assim, violência é uma questão complexa, ela não tem uma única explicação. Pode ser, mas eu não tenho dúvida de que tem vários aspectos culturais, psicológicos, sociais, que acabam confluindo para criar certos quadros que são mais propícios às práticas violentas. Então, essas questões todas, né, que nós falávamos, especialmente nesses dois casos, me parece, que assim, a gente não pode deixar que aspectos violentos do cotidiano que nós vemos todos os dias se torne algo banal. E se tornando algo banal, algo aceitável. Não, eu não estou dizendo, não existe sociedade sem violência. Não é uma visão aqui pueril, inexistente, fantasiosa, mas sim tem uma série de fatores que se pode trabalhar para que haja uma efetiva redução da violência. O direito penal é uma das formas que normalmente ele lida quando as consequências do ato violento já chegaram num ponto, né, que se torna exigível o direito penal. Mas que, com certeza, o direito penal ele surge normalmente quando já está, né, quando o quadro já está, quando aquele quadro já está bem mais deflagrado, suas consequências fazem muito mais sentido, existe. Então, vamos pensar essas formas, né, de evitar que a violência cresça,
que a violência evolua. Gente, nós todos sabemos aqui, né, que é difícil, né, Fernando, em determinadas situações, nós mantermos a calma. A gente se controlar em certas coisas. A gente sabe, né, no trânsito, alguma vez até numa simples reunião de condomínio, ou numa loja, quando está se falando com alguém. Gente, tem uma outra pessoa ali. No trânsito, quando está dirigindo, no outro carro, também tem uma pessoa que tem, né, que tem a sua família, uma pessoa igual a nós. A pessoa precisa exercitar essa questão da empatia, ela precisa exercitar a questão de humanizar suas relações. Quem sabe entrar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um obrigado no dia a dia, né? Quando entra num elevador, quando entra num local, não é uma forma de exercitar isso. E isso a gente vê também a questão do direito penal em todos os níveis sociais. Porque, claro, se a gente olhar a população carcerária, ela tem um número maior de pessoas pobres, né? De classe baixa. Mas como é que a criminalidade também nas classes sociais mais elevadas, né? Por exemplo, no caso dos empresários. Hoje está tendo uma reforma tributária e os empresários, a gente sempre escuta, né? Ou o empresário paga imposto ou mantém a empresa. Quer dizer, é difícil sobreviver no Brasil diante de tanto imposto e justamente isso é a pauta. Como é que tu vê essa questão da criminalidade nesse nível social, econômico, assim? A questão da criminalidade nos crimes contra a ordem tributária também é um bom exemplo de crimes que estão muito presentes no dia a dia das pessoas. Também se nós formos ver como é que a população em geral vê hoje, por isso que o nome é imposto, né? Não é voluntário, não, é imposto. Então, assim, dizer que a pessoa gosta de pagar imposto, né, é complicado. E principalmente, qual é a visão, né, que as pessoas, né, você em casa ou quem está nos ouvindo, tem do imposto? O problema muitas vezes não é nem tanto o imposto. O Brasil tá entre os países com uma carga tributária mais pesada do mundo. Além disso, nós sabemos da burocracia envolvida nesses impostos, né, dos vários tipos de impostos, todas as exigências feitas dos empresários para praticar, mas acho que chama muito atenção, e a gente ouve falar muito isso, que é assim, muito problema assim, não é tanto ter que pagar o imposto, mas a má aplicação dos valores oriundos do imposto. Além de mal aplicado, eu gosto de falar da má aplicação, mas também o retorno, que retorno nós temos do imposto que a gente paga. Então, assim, é lógico, ninguém nega a importância do imposto, né, para as políticas públicas, para que o imposto, né, esse dinheiro arrecadado nas políticas públicas, eles possam trazer justiça social, não se nega isso. Mas as pessoas também querem ver, né, que realmente isso gere justiça social, que as pessoas não têm que ficar meses, às vezes anos, esperando uma consulta no SUS, que realmente tenha segurança pública no dia a dia das pessoas, enfim, né? Que tenha escolas públicas de qualidade. Sim, se tu não vê o retorno, tu também não quer pagar, né? Mas aí é que tá né? Essa é a questão. Então, assim, e aí muitas vezes o que tem no dia a dia? O que a gente vê? As várias formas de sonegação. Eu posso dizer, tem não emissão de nota, meia nota, nota calçada, subfaturamento de mercadoria. Que é o que muito acontece, né? Aumenta o imposto, aumenta a mercadoria, porque tem que pagar o imposto. Então, assim, primeiro, ninguém está dizendo aqui para não pagar imposto, né? Pagar imposto é obrigação legal. Agora, com certeza, nós também não podemos negar, né, que as pessoas pagariam imposto muito mais convictas se realmente a qualidade dos serviços públicos prestados correspondesse ao valor do tributo pago, a dimensão do tributo pago. Não está se fazendo aqui também nenhuma crítica ao funcionalismo público. O que nós estamos falando é assim, que nós pagamos imposto alto para ter um serviço público com essa qualidade. É isso que eu estou me referindo aqui. E as pessoas no dia a dia, desculpa, na forma, né, de se comportar muitas vezes,
pagam parte do imposto, ou não pagam, ou como tu bem dissesse, escolhem, né? Muitas vezes, realmente a pessoa começa a ter dificuldade financeira, ela tem dificuldade em pagar o imposto. O tributo, ele tem uma lei, a Lei 8.137 de 90, que prevê ali nos artigos 1º e 2º, né, os crimes de não pagar imposto. O próprio Código Penal tem no 168A e no 337A o não recolhimento da contribuição previdenciária, né, principalmente do empregado. Quer dizer, isso diz respeito a uma série de obrigações que o empresário, que qualquer cidadão tem, né, mas principalmente, né, das pessoas, né, que são empregadores, enfim, e que fazem parte de um arcabouço de obrigações que ele tem que cumprir, que realmente são importantes como fator de manutenção, de funcionamento, de financiamento das políticas públicas e do social, mas também, né, isso significa também que nós temos direito, né, a um serviço público em todas as ênfases em que o Estado, né, presta, né, ou presta essas atividades com a qualidade correspondente a esse imposto. Então, realmente, essa questão também dos crimes contra a ordem tributária é um bom exemplo de crimes que a gente vê, né, estão muito presentes no dia a dia, né? Quem nunca viu, né? Alguém diz assim, com nota é tanto, sem nota é tanto, né? Na verdade, né, só existe uma modalidade, que é com nota, né? Mas a gente está trazendo aqui coisas realmente que a gente vê no dia a dia. Algo que está mais presente e que, em tese, pode configurar crime. Então, nós estamos trazendo algum desses exemplos. Mas eu volto a dizer assim, a gente não pode pegar o direito penal, você que tem caso, e tratar dentro de uma caixa. Não, o direito penal, ele, como qualquer do direito, ele deve ser visto dentro de uma cultura, dentro de uma forma como a sociedade vive, como ela vê as coisas, e com certeza uma mudança de cultura de educação é a melhor forma de mudar certos comportamentos que podem ser lesivos a interesses próprios, muitas vezes, e também de terceiros. É, a função da lei também como política criminal, né? A própria questão da violência doméstica, eu acho que só trazer isso à tona, falar sobre isso, ter a legislação, toda a mídia, né, toda essa campanha faz com que a pessoa também se sinta mais à vontade em trazer uma questão tão íntima, tão difícil, porque realmente aquelas pessoas e aquelas mulheres que são agredidas, que sofrem algum tipo de violência, elas têm muita dificuldade de levar adiante isso. Elas têm vergonha. Então, diante dessa movimentação cultural, legislativa, né, e trazendo também para a questão criminal, eu acho que isso também muda a consciência, né? Claro, é uma das formas de mudar. Eu, por exemplo, eu gosto de dizer assim, vou dar um exemplo aqui. Estamos falando da questão, né, da violência doméstica, Lei Maria da Penha, mas também poderíamos falar do trânsito, né, na mesma altura, no sentido assim, da importância da educação. O que a gente vê, por exemplo, vamos pegar lá no ensino básico, no ensino fundamental. O que a gente ouve falar no dia a dia, por exemplo, de norma de civilidade no trânsito, né? Ou de respeito e empatia em relação aos outros. É muito importante. Então, ou a gente muda a educação e a cultura, porque se não chega lá na hora, né, que o companheiro, por exemplo, né, o marido, enfim, né, chega bêbado em casa, ou ele sendo traído, se ele tem toda uma educação de achar que ele, né, mal achar, né, que a mulher é uma propriedade, uma posse sua, né, que é algo, ele vai se comportar de maneira, muitas vezes, agressiva. Então, assim, tem que ser trabalhada a mentalidade das pessoas muito antes, porque o direito penal, quando ele entrar, provavelmente já vai ter tido problema. Já vai ter tido agressão, já vai ter havido feminicídio, e aí o direito penal vem para reprimir, para sancionar, e aí nós já vamos entrar num outro capítulo também, que é, nós vamos trazer toda a questão do cárcere, do aprisionamento, do filho dessa família, né, que ao mesmo tempo que vai ficar feliz porque não vai mais ver agressões em casa, mas também muitas vezes fica sem a figura paterna.
São problemas muito complexos que têm que ser trabalhados e, volto a dizer, de maneira multidisciplinar. Não, e agora tu falando tudo isso, vê a imagem daquele estudante de medicina que bebeu todas e foi dirigir, acabou atropelando e matando uma pessoa e acabou a vida dele, né? Ele estava assim, num arrependimento, numa culpa, que eu digo, nossa, se eu pudesse voltar atrás, né? Claro. E realmente, né? Por isso que o direito tem essa questão. O direito, ou ele funciona, né? E como uma forma de prevenção, ou funciona como forma de repressão. O direito penal, normalmente, né, ele tem um efeito bem mais repressivo. Porque eu acho que realmente o que previne, não é que não dá para negar totalmente o efeito preventivo da pena. Mas também, se fosse o efeito preventivo da pena, nós aumentaríamos muito as penas de cada crime e a criminalidade pararia. Não é assim que funciona. Tem fiscalização, tem uma série de outros fatores, mas eu volto a dizer, gente, até como professor, né, nós temos na nossa família, né, Fernando, pais, avós, professores, nós temos muita confiança que naquilo que a gente fala no sentido de que, gente, temos que investir em educação, temos que investir em cultura, para que as pessoas possam formar a sua personalidade, formar os seus valores dentro daquilo. Basta que haja respeito ao outro, que haja empatia, o outro se colocar no lugar do outro. No momento que a pessoa consegue ter isso, ela vai se portar de forma muito mais construtiva, ele vai ter muito mais noção dos limites, dos seus direitos, dos seus deveres, e aí, com certeza, o direito, ao regrar essas coisas, ao ter normas que estabelecem condutas, ele vai estar realmente contribuindo para uma sociedade melhor, que eu vou dizer, não existe sociedade sem erros, sem violência, sem transgressões, não é isso. Mas o direito tem que ter um papel importante, e eu volto a dizer, preventivo, mas também reparatório, né, de repressão, mas aqui eu quero salientar muito a questão de prevenção. E quando falo em prevenção, vou dizer, o direito tem que trabalhar, deve trabalhar de maneira multidisciplinar. Então, todas as áreas do conhecimento podem contribuir muito para que se possa criar uma consciência, uma cultura social menos violenta. E menos violenta com consequência em todas as áreas do direito, em especial no direito penal. O penal e a própria imagem da pessoa, né? Porque a pessoa que se envolve num crime tem toda uma questão pessoal também de vida, o estigma que ela carrega, toda a visibilidade que tem em relação ao fato ocorrido. Agora, aquela professora que bateu na cabeça do aluno, né? Que houve aquela agressão, depredaram a casa dela. Né? Claro que a gente se revolta com isso e com toda a questão da mídia que replicou essa imagem extremamente grave, gravíssima, né? Mas a consequência disso tudo, será que ela imaginava que ao bater na cabeça da criança ia ter toda essa repercussão? Ela está presa, com a casa depredada, né? Será que ela sabia disso? Será que ela imaginava que chegaria nesse ponto? Por isso, Fernando, que eu volto a dizer, como a gente está acostumado, mais de 30 anos trabalhando com direito penal, grande parte dessas condutas criminosas, elas acontecem num instante de fúria. Sabe? A pessoa, é lógico que ela não pensou, agora eu vou pegar este livro, vou ali, vou dar na cabeça dessa criança. Não é assim que funciona. Mas a pessoa se irrita, aí ela vai lá e bate com o livro. Ela pega, se irrita e atira o carro em cima da pessoa que está atravessando. Ela pega, se irrita e xinga o outro na discussão de condomínio. Essa questão é que tem que ser trabalhada, né? De que forma tu vai fazer com que a pessoa ela tenha mais domínio sobre os seus próprios atos. Se a pessoa se der conta que quando ela se irrita, ela está permitindo que o outro controle ela, tu vai começar a ter mais cuidado quando tira essas questões. A pessoa tem que aprender. Tem mecanismo. Respira, né? O trânsito não é lugar para né, botar suas frustrações para fora. Vai fazer uma atividade física, vai fazer yoga, né? Faz atividades, meditação, né? Vai fazer uma arte marcial.
Mas não faça isso no trânsito, não faça isso numa reunião de condomínio com as pessoas que convivem, né, com a gente ali. Com vizinhos, até com familiares, muitas vezes. Basta, a nossa sociedade está polarizada, não preciso nem dizer, só todos os dias ver as redes sociais. Isso é lógico que vai refletir. Então, o trabalho para prevenir, para evitar a criminalidade, ele é muito mais amplo e multidisciplinar. Né? A gente começa no dia a dia, na forma de como é que a gente trata nossas crianças, como é que a gente trata as pessoas, como é que as pessoas são tratadas. Vou dizer, parece uma coisa pequena, mas isso te dá bom dia, boa tarde, boa noite, não querer passar na frente dos outros na fila, essa coisa de sempre querer levar a melhor, são fatores culturais, mas que são importantes para prevenir certas condutas e montar certas modalidades que acabam depois, e não estou querendo explicar só por aí, mas é um dos vários fatores que pode tornar a pessoa, né, em certas situações mais agressivas. Então, vou te dizer, tem fatores psicológicos, tem fatores sociais, enfim, né, tem fatores diversos e multidisciplinares, por isso que a violência é complexa e exige um enfrentamento, né, multidisciplinar a respeito disso. O direito penal tem seu papel importante? Tem. O direito tem seu papel importante? Tem. Mas, realmente, isso é muito mais abrangente que propriamente o direito. É isso aí. E eu gosto de dizer também, né, Fernanda, se nada disso der certo, né, procure um bom advogado. Exatamente. Essa é uma das diferenças, né? Para quem está preso, quem está cumprindo pena em presídio, que eu digo até em sala de aula, muitas vezes a pessoa ela não foi bem defendida. Ela não teve uma defesa efetiva durante todo o processo, que já começa lá na investigação, lá no inquérito. Então, a importância de ter um especialista, né? Uma assessoria ali desde o início. Não, é fundamental, independentemente, né, independentemente do que a pessoa faz, do crime que ela comete, ela tem um direito universal, essencial, humano, que é a defesa. E ela tem direito a uma defesa bem feita, a uma defesa efetiva. A sociedade pode ficar completamente contra aquela pessoa. E muitas vezes fica. Mas isso não tira o direito da pessoa ter a melhor defesa que ela puder ter. E a gente vê lá, né, Fernanda, no escritório. Muitas vezes as pessoas têm uma certa postura bem estranha. Quando é com os outros, ela quer o máximo rigor. Quando é com alguém da sua família ou alguém do seu círculo de amizades, ela quer todos os direitos. Não. O direito, a defesa é para todos. E uma defesa que tem que ser de qualidade para todos, independentemente de quem seja a pessoa. E justamente o papel do advogado, ele está ali, não é a questão, advogado defende criminoso. Não. Além de ter o direito à defesa, o advogado está ali para acompanhar, para ver se as leis estão sendo cumpridas. Né? Se não existe alguma ilegalidade, se não estão excedendo alguma regra legal. Então, esse é o papel do defensor também, né? Claro, eu gosto muito de falar que o advogado, ele não é obrigado a pegar uma causa. Mas se ele pega, se ele aceita, se é otorgado ele um instrumento procuratório, seja em qualquer área, mas especialmente aqui na área criminal, ele deve fazer o máximo para que o investigado, o réu, o acusado, tenha direito a uma defesa efetiva. Isso é um direito humano, constitucional, que toda e qualquer pessoa deve ter. Eu sempre digo, é sempre bom ouvir os dois lados, né? E uma coisa que eu adoro é atender casal, porque a gente escuta uma versão e depois a gente escuta outra versão. E o cenário muda todo o tempo. Então, como é importante, né, a questão do princípio do contraditório, da ampla defesa, do processo, de ouvir sempre os dois lados. Vamos ouvir os dois lados. E aí sim, depois, né, o juiz decide. Mas é importante trazer os dois lados. É que a gente está acostumado, né, Fernanda? Muitas vezes, certas coisas acontecem, muitas vezes as pessoas já têm um juízo prévio a respeito daquilo, ou seja, a pessoa já é julgada sem processo, a sociedade faz muitas vezes uma forma de julgamento, e é natural isso, principalmente aquelas condutas que mais repugnam o senso comum,
Envolvendo criança. Mas é por isso que tem que ter processo. Tem que ter investigação, tem que ter processo, tem que ser julgado por pessoas imparciais. Senão a gente volta para a barbárie, né? Claro, mas se fosse meu filho, eu fazia tal coisa. Não, por isso que tu não julga. Né? Porque tu não vai julgar quem praticou um ato contra alguém que é da tua família. É lógico, não está se tirando qualquer necessidade, muitas vezes, de uma sanção realmente efetiva. Uma sanção proporcional. Não é isso que está se dizendo. Né? Com a força que ela deve ter. Não é isso que está se dizendo. Não está se defendendo, que ninguém seja punido. Não é nada disso. Mas que antes disso acontecer, a pessoa, qualquer pessoa, em qualquer lugar, tem que ter direito a uma defesa efetiva, técnica, de qualidade, enfim, para que ele possa ser defendido e até para que possa trazer, como tu bem dizia, o outro lado da coisa. As pessoas têm direito a produzir a sua defesa. Ou para se eximir de algo que não fez, ou para reduzir as consequências jurídicas do seu ato, enfim. Mas o fato é, todos têm direito a uma defesa efetiva e principalmente uma defesa técnica e de qualidade. E isso é tão importante porque foi tão difícil essa conquista na nossa história, né? Desde o período da Inquisição para cá. Então, conseguir ter essa oportunidade de ouvir os dois lados, de olhar para as provas, de olhar para o cenário com mais detalhamento. Então, é importante que a gente não retroceda, né? Claro, não. A investigação, o processo, são momentos criados exatamente para o inquérito mais para apurar o que aconteceu, e o processo também continua uma apuração, mas também é um momento de defesa da pessoa. É no processo que a pessoa se defende, que ela produz provas. E nesse momento que ela vai trazer o contraponto, que ela vai trazer os aspectos que ela entende, a sua defesa, com sua defesa técnica, entende que vão ser favoráveis à sua defesa, que pode, ao final, resultar numa condenação, numa absolvição, enfim, mas é algo que tem que ser feito, bem feito, e todas as pessoas têm que ter direito. E nas instâncias previstas, né? Conforme o caso do primeiro grau, segundo grau, tribunais superiores em Brasília, enfim. Mas cada caso é um caso e tem que ver, né, processualmente quais as questões. Então, assim, não há como criticar. As pessoas criticam demora do processo penal, né, que demora para punir. Assim, bom, cada processo vai ter o seu tempo. O tempo para apurar, o tempo para ver o que efetivamente aconteceu, e ao final, havendo convicção do juiz, ele pega e vai condenar ou vai absolver. Agora, todo mundo tem que ter um momento para produzir defesa. Isso realmente é uma evolução básica, isso é chamado de contraditório, a pessoa tem direito ao contraditório, ampla defesa, e a pessoa tem que estar representada. Né? Imagina, a gente que tem acompanhado aqui, e muitas vezes a pessoa diz, porque a pessoa contrata bons advogados, porque ele é uma pessoa que tem muitas condições, mas uma coisa a gente vê. Por mais condições que tenha, a pessoa quando está diante do Estado com o seu poder de punir, polícia, Ministério Público, né, o próprio judiciário, enfim, a pessoa ela fica pequena, se puder usar essa expressão, ela praticamente não é nada diante do aparato estatal. Exatamente. Talvez até, e eu não nego, pessoas têm menos condições de ter uma boa representação. Não é isso. Mas existe. Tem pessoas muito boas na defensoria pública, tem excelentes profissionais. Enfim, o que ela tem que ter é esse momento e esse direito para que a pessoa possa, diante do aparato estatal, do direito de punir que o Estado tem em relação às pessoas, ele tem o direito de promover a sua defesa da melhor forma possível. Então, o papo tá maravilhoso, realmente esse tema é complexo, instigante, mas que está muito próximo de todos nós, né? Então, nós vamos continuar nos próximos episódios a falar sobre essa temática. Nos acompanhem também nas redes sociais, aqui o @FabrícioPosebon, @FernandaPosebon, e até uma próxima. Obrigada, Fabrício. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos que ficaram até agora nos ouvindo aqui e até a próxima.